Então, fazer networking com pessoas, para mim, é a melhor forma de você se reposicionar em mercado, por exemplo. Se você é um prestador de serviços, você consegue muito bem fazer um podcast, o seu podcast mesmo, convidar pessoas e depois prestar serviço para elas. Digamos que você é um editor de vídeo, você consegue facilmente chamar alguns influenciadores de tamanho médio mesmo, assim, de 50, de 100 mil seguidores aí no Instagram, sei lá, 20 mil seguidores no Instagram, chamar esses caras para participar do seu podcast e depois oferecer seu serviço para ele. Por que não? Você pode oferecer serviço de edição de vídeo para eles, ou de social media, de design, ou de assuntos que são relacionados ao que você pode oferecer e tal. Então, para mim, melhorou bastante, assim. Eu, por exemplo, através do podcast, eu conheci muita gente nova. E aí, quanto mais gente você conhece, quanto mais exposto você está nas redes sociais e quanto mais você vai entrando em contato com as pessoas, elas vão te recomendando umas para as outras, né? Então, você vai entrando em contato e você vai conseguindo ter contato com gente que você não imaginaria que conseguiria. O curioso é de como eu consegui, né, trabalhar lá com o Flow no início. O primeiro contato que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, que eu faço sempre, é sempre afiar o meu olhar acho que afiar o olhar para entender exatamente o que está rolando naquele momento. Eu via que o Flow, primeiro, eu já acompanhava o podcast. Segundo, eu vi que eu já acompanhava o Monark e o Igor. Terceiro, eu sabia que eles começaram um projeto do Flow. Então, e eu sabia que estava no começo, que eles estavam ainda aprendendo a fazer esse negócio. E como eu já sabia fazer aquilo, eu podia usar toda a minha expertise de um tempão fazendo isso para poder contribuir com o negócio deles, com o Flow Podcast, que eu via o que poderia melhorar. E aí o Monark, sei lá, no Twitter tava falando alguma coisa, preciso de alguém para fazer um site tipo do Joe Rogan e configurar o feed e fazer não sei o quê. Você faz isso? Manda aqui uma mensagem para mim. E aí eu vi um monte de gente mandando mensagem, e eu também mandei a mensagem para ele, só que, enfim, são um monte de gente lá mandando mensagem, como é que ele ia ver, como é que eu ia me destacar no meio de tantas pessoas mandando mensagens praticamente iguais. E aí o que eu fiz? Eu peguei um tempo livre que eu tinha aqui num sábado, eu fiz o site, uma landing page com o site que ele queria, então eu fiz lá um cabeçalho, fiz lá porque eu sabia que ele não teria tempo para fazer também um briefing para mim, para eu fazer as coisas. Então eu peguei o projeto, eu peguei a logo, peguei tudo, as cores e tudo mais, fiz uma landing page, coloquei lá o podcast, falei, eu sei fazer isso aqui, e aí mandei o link do site para ele. Aí deu, sei lá, 5 minutos, ele me respondeu, falou, é isso que a gente quer mesmo, me passa o contato, quanto que ficou, vamos lá, vamos fazer o negócio juntos e tudo mais. E a partir daí, as coisas foram acontecendo. Aí ele me apresentou ao Jean, que cuida da parte mais técnica, e aí o Jean ia sempre me indicando para outras pessoas que queriam fazer podcast e chegavam até eles, né? Então, eu ia meio que dando treinamento tanto para a equipe interna lá do Flow, de como configurar feed, como configurar não sei o que vem em estatística. E a partir do momento em que eles aprenderam aquilo lá, eles começaram a crescer de fato o negócio deles. Outra questão é eu ter convidado o Leonardo Vidoni, que é lá o videomaker da Escola do Novo Mercado, né, lá do Ícaro de Carvalho, para participar do meu podcast. Em janeiro, acho que convidei ele. E sempre fui mantendo contato com ele e tal. E aí, quando chegou no mês de julho, ele me convidou. Ele falou: você não tá afim de vir aqui no Novo Mercado, dar uma aula pra gente sobre podcast? Porque, Cara, eu ia te perguntar disso. Porque, primeiro, ele sabia quem eu era. Segundo, ele sabia que eu falava de podcast. Então, a minha linha editorial estava muito bem estabelecida, né? As coisas que eu estava falando eram muito voltadas para podcast, ainda que fale de comunicação, que eu edite vídeos também e tal. Eles acabam. Acaba convergindo tudo para podcast, né? Então, e terceiro, ele já tinha o meu contato, porque a gente trocou contato para ele participar do meu podcast. Então, foi isso que aconteceu. Ele me chamou para ir lá, me passou o contato para o pessoal que faz o agendamento da aula. A pessoa entrou em contato comigo e tal, a gente acertou tudo. E aí eu fui lá dar aula no Novo Mercado por conta disso, por conta de podcast, porque eu convidei ele para participar do podcast. Então, quanto mais você convida pessoas, não precisa se preocupar em convidar famosos. Pensa num conteúdo bom que você vai entregar para sua audiência. Então, a partir do momento que você entrega um conteúdo bom para eles, eles vão sugerir temas, eles vão sugerir pessoas, eles vão sugerir convidados para você participar, vão marcar outras pessoas. Enfim, você consegue construir essa comunidade forte em volta de você, do seu conteúdo. Isso vai te levar mais longe, porque a partir do momento em que
Você tem contato com uma pessoa, ela vai te falando para outra, ela pode fazer a ponte para você entrar em contato com outras pessoas que você quer e assim as coisas vão acontecendo.